E aí pessoal, tranquilidade? Vamos dar seguimento às videoaulas de programação orientada a objetos do Centro Universitário Católico de Quixadá, professor Alanson. Essa é a aula 3 sobre associação de classes. Atividade 3 referente a 22 de 8 de 2017. O exercício consiste basicamente em criar uma classe com 4 variáveis e duas delas devem ter relacionamento do tipo tem um. Depois, criar as classes que farão parte do relacionamento do tipo tem um, com duas variáveis cada. Por fim, criar outra classe e no método main dela instanciar os objetos da classe criada e inicializar as variáveis fazendo o relacionamento entre elas. Mas o que seria essa associação entre as classes? Nesse caso, se a gente quisesse fazer a demonstração de um automóvel, por exemplo, temos a consciência que ele é feito de componentes. Ele tem peças que apresentam relações muito detalhadas. Todo automóvel possui um motor, rodas, banco, volante e diversas outras engrenagens. E quando esses elementos são associados corretamente, eles permitem a existência e o correto funcionamento do automóvel em si. Exemplos de relacionamento de peças que compõem um automóvel, por exemplo, é a dependência, onde o motor depende da bomba de gasolina para bombear gasolina para o seu interior. E na generalização, o filtro de ar, o filtro de óleo e o filtro de combustível são tipos específicos de filtro. Na associação, pneus, roda, amortecedores e freios compõem a suspensão do automóvel. As classes só possuem relacionamento de dependência quando uma alteração em uma das classes pode afetar a outra classe. O inverso não. Representa-se uma relação de dependência apontando de uma outra classe quando possui um método ou operação para a classe utilizada, como um parâmetro para essa operação. O relacionamento generalizado se dá quando uma das classes detalha a outra classe. O relacionamento de associação é uma relação estrutural, ou seja, ela informa que a classe faz parte da estrutura da outra classe. Um exemplo disso é o motor fazer parte da classe automóvel. Um empregado está associado a uma empresa ou um músico está associado a uma banda. Para facilitar o entendimento, colocamos em mente que, por exemplo, um automóvel ele tem uma marca, tem um modelo, tem um ano, tem um motor e tem um pneu. Só que o pneu e o motor têm características particulares. Eles não são próprios do automóvel. As características de um motor, por exemplo, ele tem cilindradas, ele tem um tipo de combustível, ele tem uma potência. O pneu, ele tem uma largura, ele tem uma marca, ou seja, são características diferentes. Eles vão ter classes separadas, eles vão ter uma classe só deles, que quando, através da associação, a gente junta essas classes, elas formam o automóvel. Vamos dar uma olhada no código para entender melhor agora. Na primeira parte do exercício, pedia para a gente criar uma classe com 4 variáveis, e duas dessas classes deveriam ter relacionamento do tipo tem um. Como vocês podem ver, eu criei minha classe moto e as 4 variáveis, sendo que duas delas vão ter o relacionamento do tipo tem um, que vai ser pneu e motor. Mas por que essas variáveis pneus e motor? Porque elas têm características específicas que sozinhas não compõem uma moto, e gerei os respectivos gets e set. Em seguida, criei as classes que farão parte do relacionamento do tipo tem um, com duas variáveis cada, que foi a classe motor e a classe pneu, ambas com duas variáveis cada. Na classe motor, a variável cilindrada e potência, e na classe pneu, a largura e a marca. Depois, criei uma classe com o método main, que foi a usaMoto, para inicializar os objetos da classe criada. E inicializando as variáveis, eu posso fazer o relacionamento entre elas. Tanto a classe motor como a classe pneu, com as suas duas variáveis, do tipo tem um, vão ter que ter também seus gets e sets, para que na classe que eu instanciei o método main, que foi a usaMoto, eu possa atribuir valores a essas outras classes por parâmetro. E agora que estamos na classe usaMoto, temos que criar um objeto do tipo moto, que eu criei aqui o M1. Lembrando que na minha classe moto eu tinha
a marca e o modelo da nossa moto, onde eu passei por parâmetro a marca e o modelo, inicializando com M1, que é a referência para o objeto na memória, ponto set marca, que é para atribuir o valor a esse objeto, e Honda, a marca dela. Depois, set modelo, CG. Esses são os atributos da nossa moto, das variáveis da classe moto. Em seguida, eu exibi as informações das variáveis marca e modelo da classe moto, através do get marca e do get modelo, sempre referenciando o objeto com m1.getMarca e m1.getModelo. Logo depois, eu criei um objeto do tipo motor, que é o MT1, e atribuí valores às variáveis de motor, que são as cilindradas e a potência. Depois criei outro objeto do tipo motor também, o MT2, e atribuí valores também às variáveis dele. Dessa forma, eu também poderia fazer para pneus. Criaria um objeto do tipo pneu e atribuía valores a ele. Nessa linha de código, eu disse que as informações do objeto 1 serão as informações do objeto 2, do objeto motor, do objeto do tipo motor. Depois, eu peguei o motor e atribuí cilindradas a ele, através do getMotor.setCilindradas. Dessa maneira, associando os componentes da moto, ligando a moto ao motor. E quando eu disse que peguei as características do motor 1 e disse que era as mesmas características do motor 2, eu também fiz uma associação, que quando eu for imprimir os objetos, vão dar iguais os valores, porque eu disse que MT1 vai receber as mesmas características de MT2 através da associação. Vamos executar o código agora para facilitar o entendimento. Como vocês podem ver, eu setei a marca Honda, o modelo CG e, como eu havia falado, o MT2 e o MT1 vão ser iguais, porque eu disse que o MT1 ia receber as características do MT2, ou seja, o primeiro objeto recebeu características do segundo objeto. Isso é uma associação entre classes, que eu também poderia fazer a mesma coisa para a classe pneu. Basicamente era só isso. Espero que tenham entendido. Nenhum mistério. E valeu, pessoal. Isso é tudo, pessoal.